Campeões, tudo bem com vocês? Eu sou o Jais Catafesta e estamos aqui para mais um podcast, o Casal do Têxtil. Oi, gente, sou a Julie Harps do Casal do Têxtil, sejam bem-vindos a mais um episódio. Que legal, né, gente? Antes de mais nada, quero relembrá-lo que é possível você, do seu têxtil aí, economizar até 35% na conta da energia elétrica. Uau! 35%. É possível chegar até 35%. Para mais informações, você acesse o QR Code que tem na tela aqui. E aí, bora economizar. Para a sua indústria ficar ainda mais eficiente, sustentável e econômica. Ingecel Energia Livre. Ótimo, isso mesmo. E hoje, nosso 27º episódio. Não acredito! Mesmo, muito Voltando legal. de férias. Muito legal. O primeiro de 2024. Esse ano vai ser um ano maravilhoso. Vamos fazer ser. E deixa eu apresentar quem está aqui com a gente hoje. Ricardo Fischer, diretor da Silmac Comércio de Máquinas e Equipamento. Seja bem-vindo, Ricardo. Bem-vindo, Ricardo. Obrigada. Agradecer a vocês dois, Júlia e Jaisso, pelo convite, né? Da gente poder estar apresentando um pouco da nossa história aqui, né? Tanto de vida como profissional. Legal, Ricardo. Muito obrigado, me sinto muito honrado por isso. Nós é que nos sentimos honrados. Estamos, inclusive, muito curiosos para saber da tua trajetória aí, né? Tu estás no têxtil há muitos anos, né? Eu queria saber um pouquinho como começou desde o início a formação da tua carreira profissional, Ricardo, e até tu se encontrar com o Silvio, né? Nessa história toda, mas eu sei que tem muita história antes aí, então a gente está pronto para escutar. É verdade. Prontos para sessão nostalgia, Prontos. então? Adoramos. Bom, eu sou do interior, em Cano, né? Interior do Indaial. Família tradicional, família Fischer, né? Meu pai nos criou com uma serraria, movido a água ainda, né? Roda d'água e tal. Tipo econômica que nem a Ingecel, né? E ali ele conseguiu criar nossa família, que nós somos em 4 irmãos, eu sou o mais novo dos 4, né? Não tão mais novo, porque foi um atrás do outro, foi uma escadinha e tal, né? E a nossa vida profissional ela começou muito cedo, porque na época, com 4 filhos, nós éramos educados desde cedo a já começar a trabalhar, respeitar horários e tal, né? Então, antes a gente ajudava a mãe na agricultura e tal, né? Tinha gado, leiteiro, tinha um monte de coisa, tinha roça. E todos os 4 irmãos foram educados a partir dos 12 anos, então, trabalhar meio período na serraria. Então, estudava-se meio período, então, trabalhava-se na serraria para justamente já começar a ser preparado para uma indústria. Naquela época, né? Por volta dos anos 80, né? A gente começava com 14 anos de idade, né? Hoje é diferente, né? Diferente. Então, com 14 anos a gente ia para a rua procurar um emprego, né? Meus irmãos mais velhos foram para a área de contabilidade, administração, e o Lothar e eu, né, fomos para a área da mecânica, né? No meu caso, eu procurei a Teca, na época, com 14 anos, passei por uma seleção, né? E aí foi nos apresentado toda a empresa em Blumenau na época, né? Tecelagem, fiação, mecânica geral e confecção, né? E eu gostei muito do que eu vi lá na confecção, máquinas de costura, né? E por eu ser mais franzino na época, não tão forte, eles também acharam que a mecânica geral, a fiação e tecelagem não era para mim, né? Para o meu tipo, né? de corpo e tal. E aí passamos por uma seleção e dali então, né? Uma vez aprovados pela Teca, a gente fez um concurso no Senai para então a gente fazer, né? Eu fiz o Senai patrocinado pela Teca. Legal. Então, lá no Senai nós estudávamos durante a semana, 2 dias por semana, meio período. E nesse período, meio período, a gente trabalhava na Teca, né? Lá na Teca a gente começou com operações muito simples, básicas, né? Como limpar a máquina, ar comprimido, botar óleo no meio da costura, a máquina trabalhando, botava-se óleo e tal. Então esse foi o nosso primeiro contato com máquinas de costura na época, né? E lá eu tive a sorte de conhecer o Silvio Luiz da Paz, né?
Então, trabalhamos lá, primeiro o Senai, primeiro ano, né? Sempre trabalhando, então, meio período da semana e sábados de manhã, até concluir o curso do Senai, que na época valia também como um diploma de ensino médio, né? Segundo grau. Certo. Sim, Uhum. E aí depois, então, de escolher o primeiro e o segundo turno, né? Eu escolhi o segundo turno, porque na época eram 2 turnos, era das 5 às 1h30 e da 1h30 às 10 da noite, 22 horas, né? Comecei a trabalhar no segundo turno. E comecei a estudar de manhã também, para fazer mais um segundo grau, né? Para tentar adquirir mais conhecimento e tal. E aí foram-se 9 anos trabalhando na Teca, né? Galgando, né? Subindo, escalando, né? E até que, ao invés de trabalhar em turnos, eu comecei então a ser convidado a trabalhar no turno geral, né? Porque trabalhava-se em turno para fazer a tal manutenção corretiva. E no turno geral fazia-se a manutenção preventiva, né? Que é aquela revisão de máquinas e tal. E era justamente lá que eu tive uma proximidade muito grande, né? E tive muito aprendizado com o próprio Silvio, né? Essa convivência nos tornou amigos, né? Muito próximos, né? E aí, passado um certo tempo, a gente viu uma certa oportunidade no mercado, que era, nas horas vagas, comprar máquinas usadas, reformar e vender, né? Então, foi o primeiro clique. Primeiro clique. Que legal, né? Isso é fantástico. Empreendedorismo. É estranho isso, porque na época nós éramos treinados e ensinados pelos pais a obedecer regras, obedecer horários e não para empreender, até porque era uma outra época, né? Sim, então sim. você era treinado para trabalhar e trabalhar muito bem, né? Graças a Deus a gente recebeu essa educação e por trabalhar numa empresa que nem a Teca, onde lá as regras são muito rígidas e você realmente tem que obedecê-las, né? Porque senão tá fora, né? E a gente aprendeu realmente a respeitar horários, trabalhar com qualidade e tal, né? E aí, graças a um certo talento, um capricho, a gente foi visto com bons olhos pelo Silvio, que me convidou para então começar com esse pequeno empreendimento que é reformar máquinas usadas. A gente fazia isso fora de hora, né? Isso a gente percebeu que dava um dinheirinho razoável, sabe? Tanto é que chegou um momento que o Silvio pensou assim, pô, isso não faz sentido nós perder tempo trabalhando, né? CLT, então ele saiu, né? Abriu a Silmac, né? E eu me lembro bem as palavras dele, eu vou sair, se der certo eu te chamo. Que legal, né? Legal, bom, né? Fantástico. Eu me lembro muito bem porque assim, Ricardo, eu sou muito aficionado por velocidade, né? Principalmente assistir os outros. Estou falando em corridas de carro, moto, onde tem barulho de motor eu adoro, né? Até hoje eu assisto ainda e sou, eu diria, viciado, né? E eu sempre ficava assim muito maravilhado, né, com, por exemplo, os mecânicos da Fórmula 1 trabalhando com luva branca, uniforme limpinho e tal. Eu sempre imaginava por que o mecânico de má costura tem que andar sujo. Não precisa, né? Não. Pode andar bonitinho, organizadinho e tal. As pastas, ferramentas podem estar organizadas e tal. E realmente eu levei isso muito a sério, sabe? E quando chegar no cliente não fazer aquela bagunça toda, né? E tal. São detalhes mínimos, né? Isso. Por exemplo, chega na máquina, limpa a máquina, estende uma toalha, de preferência branca, coloca as ferramentas, os parafusos, vai soltando, coloca ali muito organizado para depois você achar e tal, né? E muito diálogo, principalmente com a costureira, porque primeiro você tem que achar a causa do problema para depois combater, né? Não já sair mexendo e tal, porque verdade. isso, claro, a gente aprende com o tempo, né? Tudo na vida é assim, né? Mas eu acho assim muito importante você escutar primeiro, né? Para depois dar alguma opinião ou talvez até tomar alguma ação, né? Isso eu trago comigo até hoje, né? Sou um cara que ouve muito, né? E ainda obedece. Né, Tânia? Aí, ó, foi pra ti. Bem direitinho. Isso aí. Então, essa é parte da minha história, né? Então, eu estou contando aí desde 79, quando eu fiz o Senai, até 88. Foram 9 anos de Teca, né? Esse então foi meu
aprendizado em máquinas de costura. Não só máquinas de costura, como máquinas de bordado também. A gente teve uma boa experiência com máquinas de bordado, que foi nos ajudar muito lá na frente. E depois eu entro nesse quesito, dessa parte, né, dessa história da Silmark, entendeu? Falando do profissional que pensa nesse lado, assim, né? Vou me destacar. Tudo bem, sou um mecânico de máquinas, mas tô limpinho, eu uso a minha, né? Estendo o meu pano branco, assim, eu tenho certeza que é muito notado. Eu não tenho certeza que não é em vão, né? Às vezes a pessoa pensa, pra que tu vai fazer isso, né? Frescura, né? E tal, né? Não, pode ter certeza que aquela pessoa... Seja lá o que for fazer, faça certo. Aquela pessoa vai ser notada com certeza, com certeza. Eu acho que é um pré-requisito para muita coisa, né? Tanto é que estamos aqui com o Ricardo e que ele vai contar toda uma história que aconteceu depois, fantástica, né? Para os jovens que me escutam, né? Que sirva de lição, né? Procure entregar mais do que lhe pedem, né? Tente entregar algo mais, não apenas o que lhe pedem, né? Então, acho que isso é um segredo, parte do segredo do sucesso, né? E, Ricardo, para tu... Então, o Silvio já meteu a cara, foi atrás do que ele queria e chegou uma hora que ele te chamou, então. Foi. Como foi essa transição, assim, na tua cabeça, na tua família, na tua rotina? A decisão foi rápida para ti? Como é que foi isso, assim? O que tu teve que deixar? As tuas dúvidas? Para complementar, eu acredito que a Teca passava uma certa garantia, né? De um bom emprego, né? Um pagamento bacana, né? Pagava-se bem, né? Eu acredito. Muito, muito. Então, assim, o pai e a mãe, provavelmente também já tinham instruído o filhão. Pô, filhão, que feliz que eu tô, que tu estás na Teca e tal, né? E aí, de repente, o brother chama e diz, vamos, como é que funciona tudo isso, né? Também uma história... essa foi uma etapa muito importante na minha vida, né? Eu sempre digo assim... Porque ainda hoje alguns funcionários chegam para mim e dizem, cara, eu recebi uma proposta que eu não posso negar, eu vou ter que sair. Cara, eu fico feliz porque que bom que alguém viu ele, né? Viu nele uma pessoa que pode, de repente, ele crescer e tal. E talvez, muitas vezes, a gente não pode dar essa oportunidade como ele quer, né? Então, por que não, né? Não sou eu que vou trancar o cara dentro de uma empresa e tal. Isso acontece muito e eu fico muito feliz quando ele sai e cresce, né? Porque, graças a isso, o Brasil cresce, né? O país todo cresce. Mas, voltando à pergunta que vocês me fizeram aí, bom... Primeiro que, naquela época, existiam duas empresas que eram muito cobiçadas para emprego, né? Uma delas a Teca e depois a Albany. Eram duas empresas que tinham-se como as que melhor pagavam na região, né? E que também mais exigiam dos funcionários, né? Então você realmente tinha que trabalhar com afinco e tal para se manter, né? E para ser valorizado, né? E graças a Deus eu fui muito bem valorizado, cresci, né? Na época tinha o cargo de técnico 1, né? E esses cálculos eu fiz muito bem feitos, né? Antes de dizer sim para o Silvio. Afinal, eu trabalhava numa empresa de respeito, empresa de origem alemã, assim como eu. E, obviamente, que se eu fosse perguntar para os meus pais o que eles achariam, eles jamais diriam vai, né? Essa decisão eu tive que tomar sozinho. E... obrigado, Silvio, pela paciência, né? Porque ele me foi 2 vezes lá em casa e o cara pensando, nunca disse não, mas sempre pensando e não dizendo sim, né? E chegou um momento que ele disse, Ricardo, não dá mais. A empresa cresceu e eu preciso de alguém de confiança para me ajudar a tocar, né? E aí, segunda-feira, eu simplesmente não fui mais trabalhar na Teca. Passei pela Teca. Passou reto? E acabei parando lá na Toca da Onça. Tá vendo? Bateu o coraçãozinho, mas assim, como eu já fazia trabalhos lá antes, na casa do Silvio, não era uma coisa estranha para mim, né? E eu confiava plenamente no Silvio, né? Assim como eu acredito ainda hoje que ele acredita em mim, né? Confia. Com certeza. E, cara, eu fui lá e eu sabia o que eu estava fazendo,
né? E claro que dependia de todo um trabalho para a coisa dar certo, e assim foi, né? Foi um começo bem bacana, porque embora a decisão tenha sido muito difícil, né? Porque, cara, é uma mudança, né? Radical. Naquela época, anos, ainda mais eu que fui treinado para, né, trabalhar em empresa e tal. E então ali a gente começou. Eu comecei, né, na Silmac, que era na garagem da casa do Silvio, na Toca da Onça, no bairro Ponta Aguda, né? Então essa foi uma mudança de chave, uma virada de chave na minha vida, né? E quando o pai e a mãe ficaram sabendo? Eles já desconfiavam, mas não acreditavam, né? Depois disso, infelizmente, eu saí, assim como os gestores na Teca não acreditavam que eu tinha feito isso, exatamente. Né? Eu me lembro que naquela oportunidade eu já namorava com a Tânia, que hoje é atual esposa ainda, né? Certo. Beijo, Tânia. Ó, Tânia. E ela era secretária do diretor na época. E aí, porra, de repente o Ricardo sumiu. Cara, o que está acontecendo? E, cara, tu vai deixar um emprego numa empresa que é onde você pode crescer ainda mais e tal, uma coisa duvidosa, né? Mas eu sabia o que estava fazendo e tudo certo. Eles continuam sendo meus amigos, os gestores na época, né? E graças a Deus, hoje ainda tenho amizade com os técnicos que ali trabalhavam comigo e começaram comigo na Teca, né? Inclusive, alguns deles trabalham conosco na Silmac hoje, então é muito bacana isso. Muito bacana. O que não vira cliente vira colaborador, né? Vira ajudante. Vamos dizer assim, parceiro, amigo, né? Que legal. Realmente são bacana. Então esse é o início do trabalho na Silmac, né? Que massa. Deixa eu te perguntar aqui fazer uma perguntinha aqui que está na fichinha aqui. Que é com relação à tua função na Silmac. Já trabalha há muito tempo nessa função ali na Silmac, né? Então, de comercial, né? Faz essa parte da venda e tal. E eu queria saber, assim, para tu falar para os nossos ouvintes, o que hoje o mercado espera de um profissional para estar nesse posto que tu estava. Tu saiu da mecânica e aí depois foi evoluindo e aí hoje tu é um gestor geral lá daquela empresa, né? Mas acho que teve uma passagem que tu passou pelo comercial, né? Na venda, como é que funciona tudo isso. Mas eu queria saber de ti, quais são as competências e qual a diferença que um profissional tem que ter para ir sempre evoluindo na carreira e fazer o diferente, entendeu? Sim. Mas principalmente no cargo que tu atuas, assim, né? Sim. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que, acima de tudo, a gente tem que conquistar o público, no caso, os clientes, porque quando se trabalha no comércio, é importante que o teu cliente confie naquilo que você fala, né? E para ele confiar naquilo que você fala, ele tem que estar seguro daquilo que você fala. E para estar seguro daquilo que eu vendo, eu tenho que conhecer o produto. Esse é um ponto, né? Perfeito. Basicamente, e mais especificamente na Silmac, que é uma empresa comercial de equipamentos técnicos, é muito importante que você tenha conhecimento de causa. Pronto. Né? E isso a gente teve porque a gente participou de todo o crescimento da empresa. Minha primeira função na Silmac foi mecânico, né? Porque eu fui o funcionário número 4, né? Cadastro 4. Então eu fui mecânico, eu dava assistência técnica, né? Vendia-se máquinas, obviamente tinha que dar garantia, assistência técnica, principalmente quando você vende máquinas usadas, né? Por melhor que sejam revisadas, você tem que dar essa garantia e tal. Sim. E assim, por todo esse trabalho nosso, honestidade, seriedade, né? A empresa Silmac, ela é vista como uma empresa séria que não deixa jamais na mão um cliente, né? E essa seriedade, esse nome que você, né, faz crescer, isso é com muita seriedade e leva tempo. Isso você não compra, né? Sim. Isso você conquista, essa seriedade e essa moral que você tem no mercado, né? Então eu diria assim, para um profissional chegar do zero e chegar lá em cima, principalmente assim, seriedade, confiabilidade, né? Sinceridade, né? E persistência, né? Eu percebo que hoje essa juventude, né? Essa geração Y que falam aí, né? Tem vários nomes, né? Agora as gerações.
novas, né? Porque as gerações têm muitas diferenças entre elas, né? As gerações já. Mas para os mais jovens, então. Para os mais jovens, eu vejo que eles têm muita pressa de crescer, né? Eles não têm mais aquela paciência que a gente teve lá atrás, né? Certo. Né? Isso foi impulsionado por causa dos coaches de sucesso, etc. Eles são muito acelerados. Muito acelerados. Então, aí sai o alemãozinho do Encano, né? Mecânico. Óbvio, eu tinha conhecimento técnico, eu fiz outros cursos técnicos depois, de mecânica geral, na época no CIS, né? Hoje é SEDUP, né? Uhum. E óbvio que o crescimento da empresa fez a gente estudar línguas, né? Porque num determinado momento da vida da Silmac, mas basicamente ali, quando o Collor assumiu a presidência em 90, né? Ele deu uma revisada nas alíquotas de importação. Vocês lembram, talvez, quando vocês eram muito jovens? Mais ou menos. Mais ou menos. Que o Collor chamou os carros brasileiros de carroça, né? Isso, quem tem acima de 40 anos, acho que lembra disso, né? Então, isso não o Elba, né? Que ele gostou do Elba. Por isso ele foi embora, né? Bom, feito isso, o que ele fez? Ele reduziu os impostos de importação, não só dos carros, também dos equipamentos. E ali abriu uma coluna para que importadores também trouxessem máquinas a um custo menor, né? Porque até então, quem dominava o mercado eram as grandes marcas. Vou citar algumas: Pfaff, Juke, Dirkop, Pegasus, Union Special. Algumas delas não existem mais hoje. Mas essas eram as marcas que dominavam o mercado, ou seja, produção máquinas na Alemanha e nos Estados Unidos, né? E quem tinha condições de importar essas máquinas eram só empresas grandes, vamos dizer, empresas bem situadas financeiramente. Outras não tinham condições, até porque o imposto de importação era muito alto, né? Então, por conta desse início de importação, e nós começamos a importar algumas máquinas da China, a gente teve que se virar, aprender inglês e tal. Primeiro foi o Silvio estudar, depois eu e tal. Isso nos deu a oportunidade de viajar, começar a fazer viagens pelo mundo e tal, participar de feiras lá fora e tal. E automaticamente você tem que se preparar melhor também administrativamente, né? Porque você sai de mecânico e começa a ser um gestor, depois passa a ser gerente e tal, né? Sim. E aí onde você quis chegar, né? Nessa pergunta, né, Joyce? Bom, aí me tornei gerente, né? Mas até chegar lá foi muito tempo, né? E tive que me preparar para isso, né? Porque a gente, além de ser mecânico, você tem que também aprender a ser um gestor, né? E a gente então começou a aprender, a administrar e tal, administrar pessoas, egos, né? Características diferentes, perfis diferentes, e assim foi. A gente foi crescendo, e a empresa também. É claro que depois você contrata um RH, primeiro terceirizado através de empresas, de contabilidade e tal, mas depois você tem que aprender alguma coisa de tudo, né? Sim. E, obviamente, esse crescimento forçou a fazer uma faculdade também, né? E a gente fez uma faculdade de administração e marketing, né? Que legal. Que eu achei que na época era o que era o mais apropriado, né? Para o meu crescimento dentro da empresa. Para dar uma abrida na cabeça. Para abrir um pouco, né? Mas sempre com aquela resiliência, eu acho que é a palavra, né? Sempre ouvindo muito antes de tomar uma ação. Isso é uma característica que eu tenho, e isso é notório, todo mundo comenta isso lá, de que eu sou um cara muito calmo, que eles gostariam muitas vezes ser assim, né? Eu sou assim, eu escuto, absorvo, né? A gente estuda bem o caso para depois tomar alguma decisão ou até chamar a atenção de alguém e tal, né? Sim. Para mim, eu tenho essa dificuldade de ficar brabo e chamar a atenção de alguém. É curioso, né? Eu prefiro conversar de uma maneira que o cara perceba, opa, fiz alguma coisa errada, mas eu acho que não precisa gritar, né? Eu acho que quando a gente tem que gritar, já tem coisa errada já. Já não talvez passou já passou do ponto, já né? Já deu, né? Isso. Isso aí. Não faz mais sentido, né? Não faz mais sentido. Acho que sim. Então, exato. Esse foi um ponto assim, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, resiliência, seriedade, né? E, acima de tudo, gostar do que faz, né? Eu acho que se você não gosta daquilo que você faz, né? Hoje ainda, minha querida esposa mandou uma mensagem muito interessante, que eu acho que serve aí para todo mundo que está nos assistindo, né? Que é assim,
fazer o que você quer é liberdade, né? Gostar do que você faz é felicidade, né? Então, assim, para o cara ser feliz, ele acima de tudo tem que gostar do que faz, né? Senão ele não vai ser feliz, ele não vai acordar numa segunda-feira feliz que vai trabalhar, né? Não, Pô, vou ter que trabalhar de novo e tal. Então, assim, eu acho que esse é o sucesso. A chave do sucesso de qualquer empreendedor é isso, né? Gostar do que faz, né? E legal. Praticamente é isso, né? perfeito. Eu Bela até- mensagem. Bela mensagem. Eu até entendi uma situação, quando tu estavas falando ali, a situação do mercado, que por conta da dificuldade no início, né? Por causa disso que eu acredito que, me corrija se eu estiver errado, que vocês conseguiram tanto êxito nessa história de comprar máquina usada e vender a máquina usada reformada ou melhorada ou ajustada, por conta de que importar era muito difícil, não é? Então já fazia, não é isso? Bingo! Alternativa no momento, Não era. né? Aí depois, quando mudou, vocês não perderam tempo e já começaram a importar. Então a gente já não estamos falando de máquinas novas daí, né? Sim, sim. Entendi. Aconteceu um episódio assim bem interessante e que nos ajudou muito no crescimento da empresa também, né? Houve uma certa época que os sindicatos têxteis eram muito fortes aqui na região. Sim. Né? Todo funcionário era ligado aos sindicatos, era sindicalizado, vamos dizer assim e tal. E teve uma certa época assim que houve uma greve geral, né, das empresas e tal. E aí, óbvio, os empresários não gostaram, porque aquilo é uma coisa nova e tal, e demitiram muita gente. E aí, praticamente foi aí que começou uma tal de terceirização. Essas pessoas saíram das empresas e criaram coragem de comprar máquinas para produzir suas próprias peças ou produzir para outros, né? Isso deu um crescimento muito grande, né? E aliado a isso, naquela época, nós já importando máquinas, pois deu um crescimento bem legal, assim, sabe? Deu um crescimento bacana. Mas, Jaisso, você tem muita razão aí em dizer que na época, assim, como as máquinas importadas novas eram muito caras, né? Então, assim, importar máquina nova era para poucos, né? Agora, as máquinas tinham um certo tempo de uso em que as empresas descartavam elas e trocavam por tecnologias mais novas. E essas máquinas, sim, a gente buscava principalmente em São Paulo, né? E elas ainda estavam muito boas, ainda dava para fazer muita coisa. A gente reformava elas, deixava praticamente novas, né? E aí, cara, para esse pessoal que saiu da empresa, começava uma confecção, era o que precisava, máquina, né? E era só o que tinha, né? Era só o que tinha, né? Depois, então, com a importação, começaram a vir outras máquinas, né? Chinesas e tal. E alguns anos se passaram e a gente se tornou, por exemplo, distribuidor de uma marca chamada Sunstar, coreana. Foi a primeira marca que nós tivemos como ser distribuidor, né? Então a gente importava e foi o distribuidor exclusivo da máquina, né? Legal. Depois essa empresa Sunstar, coreana, ela resolveu lançar uma máquina de bordado, cuja marca é SWF. SWF. Que nós também fomos escolhidos para ser os distribuidores. E nós, eu e o Silvio, nós tínhamos experiência em bordado. Lembra lá atrás que eu falei costura e bordado? E por conta dessa experiência que a gente conseguiu ajudar essa empresa, a Sunstar, a melhorar as máquinas deles e tal. E a gente vendeu muita máquina de bordado SWF. Ainda tem muitas no Brasil afora. Milhões. Sim. Milhares, não milhões. E como é que foi essa nossa experiência de bordado, né? Lá na Teca, a Teca tinha máquinas de bordado da marca Marco, alemã. Hoje são tudo computadorizadas, existe a eletrônica, né? Mecatrônica, né? Naquela época era mais mecânico, então a máquina de bordado, ela fazia o bordado de acordo com a fita. A fita furada. Jacquard, que nem tinha os teares Jacquard na época. Então a gente aprendeu muito. E lá no passado, antes de nós sermos distribuidores da SWF, nós comprávamos essas máquinas Marco usadas, que tinham muitas na época. E com a ajuda de um parceiro, professor Pardal, chamado seu Felipe, de Criciúma, ele lançou um sistema muito interessante, onde nós sacávamos aquele Jacquard e colocávamos aí um sistema com motor XY, computador e tal. Era aquele computador... tela grande, aquela toda compridona, sei lá como é que chama aquilo. Sim. E aí nós fazíamos a máquina então trabalhar através de disquete. Uau!
Então foi assim, cara, Isso. ali nós ganhamos bastante dinheiro com essa compra e venda dessas máquinas. Bastante. E para quem comprava também, porque ela aumentava a velocidade e, cara, produzia com qualidade e tal. Então foi isso. E aí depois, então, nós já éramos distribuidor da SWF e depois outras marcas vieram, né? Vieram. E assim a gente foi importando, vendendo. Era uma alegria quando chegava o primeiro container. O container chegou e tal, descarrega. Um evento, né? Hoje chega 1, 2, 3 containers por dia. Então a coisa realmente ficou bastante grande, digamos assim, né? Bastante grande. E a gente teve um momento da vida da Silmac que a gente foi escolhido para ser distribuidor de marcas famosas. Né? Por quê? Porque a Silmac ela sempre teve assim no perfil dela vender máquinas com um perfil um pouco de qualidade maior, superior e tal, né? Marcas, digamos, premium. Até para vocês não se incomodarem tanto, né? Verdade, né? Porque hoje existem máquinas e máquinas, né? Máquinas. E aí chegou um momento que a Juki, que até então era distribuído por uma empresa chamada Pancostura, uma empresa fortíssima, que atendia a Teca na época. Eu recebi muitos cursos através da Pancostura na época. E a Pancostura chegou, só para vocês terem uma ideia de dimensão da empresa, distribuidora de marca Juki na época, ela tinha 1.200 funcionários no Brasil. Nossa. Distribuidora da Juki. Né? Em 2014 nós então fomos eleitos para fazer a distribuição da Juki no Brasil e somos até hoje, né? Uma marca importantíssima, japonesa, máquinas de altíssima qualidade que atende alguns segmentos e são líderes nesse segmento, que é o caso, por exemplo, camisa social, a linha sofás, a linha de assentos automobilísticos e tal. Então nós somos distribuidores dessa marca, assim como depois, mais tarde, a empresa Sunstar e SWF passou por uma crise e nós tínhamos que procurar uma outra marca para distribuir de bordado e a gente pegou então a Tajima. Né? Baita máquina também. Japonesa. A Tajima ela era distribuída pela Marlboro até um tempo, aí a Marlboro fechou, encerrou as atividades e aí a Tajima começou a distribuir as máquinas aqui no Brasil. Ela montou uma fábrica aqui. Fábrica não, uma distribuidora, né? As máquinas são produzidas no Japão e algumas delas agora na China, né? Mas eles viram que não é tão fácil assim vender máquina no Brasil e eles resolveram sair do Brasil e nós assumimos também a distribuição da Tajima. E assim foram algumas outras marcas e tal, né? E isso foi um crescimento, digamos assim, orgânico da Silmac, né? Sempre muito pelo arrojo do Silvio também, né? Pela coragem e arrojo dele, né? E os acessos, os contatos, crescer, né? Para chegar nessas pessoas, né? Para chegar nos negócios, né? Exatamente. Tem que acontecer, né? Então, e com relação a... voltando um pouco, tu comentasse, né, que vocês participam de muitas feiras, estão presentes em muitos lugares, então a tua rotina realmente deve ser nada rotineira, né? Não tem rotina, exatamente, né? Não é? E como é isso, assim? Tu tens um cargo muito importante, de muita responsabilidade, e essa tua rotina, tu deve aprender demais, né, Ricardo? Além disso ainda, além de já exercer a tua função ali. Cara, minha rotina eu diria assim, maluca. É bastante trabalho. Bastante trabalho, bastante assunto e, cara, não tem um dia que eu não saio de casa e aprenda alguma coisa nova. Cara, não tem um dia. Fantástico. Graças a esse crescimento, essa importação e tal, obviamente, naturalmente, a gente teve a oportunidade de aprender, né, e conhecer muitos países, né, participar de feiras, né, principalmente na Europa, na Ásia, América do Norte, Estados Unidos, né, Alemanha, e graças a Deus a gente conhece bastante países, né? Não só esses, mas aí nessas viagens a gente aproveita, às vezes dá uma voltinha, conhece outros países próximos e tal, né? Já que as viagens são tão longas, por que não, né? Exatamente. E assim, a tecnologia ela avança muito rápido, né? Ela muda muito rápido, né? Então a gente está falando aí de máquina de bordado que tocava o desenho por jacquard, né? Hoje, cara, a tecnologia é bem outra, né? Bem outra. E ela avança, e você tem que aprender.
né? Porque Sim. se você não conhecer o produto, como é que você vai vender, né? É claro que você tem toda uma equipe técnica por trás, né? Que você treina e tal. Nós temos vendedores especializados, especialistas naquilo que vendem, né? Então a gente vai até um certo ponto, entra o especialista e depois, se for necessário, a gente entra para concluir e tal, ou ajudar, né? Para concluir negócio e tal. Mas a vida é um aprendizado, né, cara? A gente é o eterno aprendiz. Essa é a grande realidade, né? E eu acho que se for para sair de casa e não aprender nada, também é triste, né? Também é triste. Eu sempre digo isso para meus funcionários, cara, a Silmac, cara, é um lugar que você aprende muito e todo dia, né? Então eu costumo dizer para os meus funcionários, aqueles mais novos e tal, cara, tenta brilhar aqui dentro. Faça com que alguém te veja. Se nós não tivermos olhos para ti e não formos competentes suficientes em ver você, alguém vai ver. Ou seja, nosso concorrente, ou o nosso cliente, quando for lá atender ele bem. Né? Então, cara, entregue mais do que te pede, né? Então, assim, eu acho que esse é o segredo da coisa, né? Aprender, né? Legal, né? E escutar para aprender, né? Não ser teimoso, né? Mas sim, Mas cara, tu gosta dessa não rotina, né? Cara, Já assim, tá no... eu gosto de trabalhar no estresse, cara. Eu gosto e realmente o pessoal fica assim, pá, como é que pode, né? E é calmo ainda. A gente consegue... Pra fora, não, assim, né? Às Agora vezes vamos ver também pra não é bem assim, né? Eu tô calmo aqui agora e tal, mas óbvio que durante o dia tem muitos problemas e esses problemas às vezes são chatos, né? De resolver e tal. Existe muito ego dos clientes, né? Pois é. Que não são tão calmos como a gente, né? Pois é. Aí tem que deixar eles transbordar, descarregar e dar todo aquele trabalho, né? Dar aquele tempo. Às vezes dá vontade de desligar, né? Faz, né? Mas tem que ouvir e tal, faz parte, né? Faz parte. Porque, afinal de contas, ele comprou um produto, ele queria uma solução, né? Justo, e aí, de repente, na cabeça dele, ele não tá tendo, então ele precisa de um apoio e tal. E queira ou não queira, por melhor o equipamento que você vende... Pode dar problema. É comum dar problema. Eu não posso um jamais vender um equipamento e dizer para o cliente, nunca vai incomodar, nunca vai estragar. Mas não, pense não dá, quem não vende coisa boa, né, Ricardo? Quanto não se incomoda, né? Nossa. Pensa, né? Se vender marca boa já dá problema, né? Também a quantidade também de equipamentos vendidos é grande, então é claro que vai dar problema. Pois é. Mas você tem que ter uma equipe boa, né, cara? Não, é assim... uma empresa, o sucesso de uma empresa não se dá em função de 1, 2, 3. A equipe tem que ser boa. Tem que. E de preferência todos. Se tem um no meio que não se destaca e que não é do perfil da empresa, vamos buscar outro, né? Boa. Que não serve. E assim, isso é muito claro, é muito intrínseco na empresa, sabe? Cara, tem que realmente ser bom. E a gente trabalha muito no treinamento, sabe? Pois é, isso que eu ia te pedir. Muito treinamento. Como treina a equipe lá? Como tem bastante, como é que é essa dinâmica de treinamento de equipe de venda, de equipe de manutenção? Ou como que funciona isso? Como é que a frase que a gente escutou? A Silmac respira venda. Eu escutei isso essa semana. Como treina a equipe de venda para respirar venda? A nossa venda ela é muito técnica, né? Então você tem que aprender o que... Então, assim, é bem difícil você treinar uma equipe de venda de máquinas, né? Demora bastante, demora muito, né? E ela tem que ser constantemente atualizada e tal. E, graças a Deus, a gente tem uma boa parceria com todos os fornecedores e eles frequentemente mandam técnicos aqui para treinar nosso pessoal, nossa atualizar equipe, o pessoal. desde o pessoal operacional como também o pessoal comercial, né? Os técnicos têm que ser atualizados constantemente, né? Então, eles viajam, o pessoal... Assim, para uma questão de custos, normalmente os técnicos dos fabricantes vêm para cá, né? Cara, é difícil não ter um dia que não tenha um técnico do fornecedor aqui na Silmac. Tem uma empresa, Ciruba, né? Que a gente é distribuidor já há 20 anos. Uma marca muito forte, consolidada no mercado, né? E eles mandaram um técnico, graças ao volume de máquinas que a gente vende no Brasil, eles mandaram um técnico, né? Tá vendo? Mandou esse cara, esse profissional para cá, que é o Richard Gutierrez. Hoje ele mora aqui. Ele casou com uma brasileira e mora em Blumenau. Tá vendo? Entende? E ele é o nosso contato com o fabricante. Então a gente passa para ele todos os problemas e tal, ele reporta para a fábrica, ele consegue ver o que a gente está falando, né? Então não existe dúvidas, né? Mas hoje, por exemplo, nós temos uma equipe de qualidade, são 3 pessoas que trabalham só focados na qualidade, né?
eles analisam todas as reclamações. Quando a gente vê que existe algum vício de máquina, ele é automaticamente reportado para o fabricante. Né? E já aconteceu algumas vezes a gente parar de vender um produto. Esse produto tem vício, não vamos vender mais, vamos primeiro achar a solução. Certo. Segura a venda. Segura. É claro que até perceber isso, às vezes a máquina trabalha mais tempo e tal, sob condições extremas de velocidade, temperatura, tem um monte de coisa, né? Porque são ambientes e ambientes, né? Aqui no sul uma coisa, centro-oeste outra, norte é outra. Nossa, que diversidade. Aí você entra com detalhes, por exemplo, com umidade, temperatura, um monte de coisa. Nossa, perfeito. Nisso, né, equipamentos. Maresia, né? Maresia. Até tem isso. Nós temos um cliente engraçado, nós temos um cliente chamado Maresia. Sim, verdade. E nós tivemos problemas com algumas placas eletrônicas. E foi culpa da Maresia. Enferrujava. Foi culpa da Maresia. Em Fortaleza, imagina, Fortaleza tem as praias né, mais salinas, né? E realmente tínhamos esse problema. Então até isso a gente tem que cuidar, né? E hoje, em que áreas, então? Bom, tu já falasse algumas áreas já que vocês vendem equipamentos para que áreas, né, Silmac? Costura, então, bordado. Costura, bordado, o que mais vende? O que mais assim, atende? O foco principal da Silmac e sempre foi da confecção em si, né? No texto. A confecção, como vocês sabem, ela tem diversos segmentos, né? Camisaria, camisa polo, vestidinho, colete, calça, jeans, né, sarja, enfim. Uma peça precisa de várias máquinas diferentes. Exatamente, e o nosso foco principal sempre foi confecção normal, né? Confecção de roupa, né? Mas a gente percebeu, e por conta desses altos e baixos no Brasil, né? Desses sustos que a gente leva do mercado e dos governos, enfim, né? Sim. Não interessa se é de esquerda ou direita, mas cada governo que entra é um susto e tal. É verdade. Muita mudança de lei, né? E a gente percebeu que o interessante seria, para manter um nível de vendas mais estável e não depender tanto do têxtil, a gente resolveu investir em alguns outros mercados. Né? Legal. Que mercados são esses? Automobilístico, por exemplo. Porque para você costurar assentos de carro, você tem que ter máquinas. O aeronáutico, para você costurar assentos de avião, você tem que ter máquina. Recentemente, a gente vendeu 10 máquinas marca Juki para a Latam. O pessoal das lanchas também, né? Podem também comprar, né? Azimuth é nosso cliente. Azimuth é cliente? Pois isso deles que eu lembrei. Sim, eles compram máquinas para costurar o assento e tal, né? Então, assim, outra, por conta de algumas marcas de máquinas que a gente trouxe, né? Nós temos máquina de matelar, por exemplo, né? São costuras mateladas, né? Sim. Não tenho nada aqui que possa mostrar, mas... Sim. Esse é o mercado que, por exemplo, os móveis hoje, a grande maioria dos móveis tem costuras decorativas. A gente adiciona um videozinho ali, depois tu manda para mim, a gente coloca ali o matelacê feito no pantógrafo, né? Que daí vai fazendo, vai continuando e vai continuando. Perfeito. E então a gente começou a participar, inclusive, de feiras, né, de móveis. Né? Isso tem aberto também um leque, máquinas de corte laser também que a gente tem, que atende o mercado de confecção, mas que também atende o mercado o moveleiro, né? Sim. Então com esses produtos a gente começou a abrir um pouco o leque, né? Não só têxtil. Legal. Né? Até para haver um crescimento da empresa e tal, a gente tem que procurar isso, né? A gente não pode só ficar, né, sentado esperando a coisa acontecer, sim, né? Sim, eu só vendo isso, ponto. Isso também, aí também responde a sua pergunta anterior, de viagens, feiras, né? Na realidade, a gente participa de muitas feiras no Brasil, né? Fora pequenos eventos que a gente faz esporadicamente, junto com parceiros ou magazines, ou com revendas pequenas, né? A gente esse ano, por exemplo, nós temos 6 grandes feiras que a gente vai participar, né? E isso é um trabalho, cara, é muito desgastante, né? Porque você precisa organizar a feira, você precisa planejar a feira, você precisa de logística para levar as máquinas, levar os profissionais, né? Os técnicos, o corpo técnico, você precisa montar as máquinas, elas têm que estar funcionando perfeitamente e você tem aí 3, 4 dias de trabalho intenso. Intenso. Trabalhar numa feira, gente, não é fácil. Não é. Trabalhar o dia todo numa feira,
E chegar no hotel, ainda responder e-mail, WhatsApp. Continuar a venda. Cara, praticamente não dorme. Então, realmente são semanas muito desgastantes, né? Sim. E esse ano a gente vai participar de 6. E eu tenho o planejamento de participar em todas elas, né? A não ser que... Tomara que não, eu fique doente, mas... Não. Graças a Deus não costumo ficar, né? Mas é uma vida agitada, mas é legal assim você estar no meio do povo, conversar com bastante gente, né? Pessoas de perfil diferente, né? A gente gosta. De culturas diferentes, né? Porque, pô, você participa de uma feira em Goiânia, é um povo, né? Você participa de feira lá no interior de Pernambuco, Caruaru, outro povo. Rio Grande do Sul. Pô, aquele povo do Rio Grande do Sul adora atender. Gente bacana mesmo. E a gente participa, por exemplo, 2 feiras por ano no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, são vários, né? E a Febratex esse ano, né? A Febratex é a maior feira da América, né? Sim, essa provavelmente vocês participam há muito tempo, né? Muito tempo, muito. Eu não consigo lembrar qual foi a primeira feira que a gente participou na Febratex, mas eu me lembro que foi assim um cantinho assim de, sei lá, 10 metros quadrados. Hoje nós temos o stand que é considerado maior de 650 metros, então é absurdo, né? Mas isso tudo também tem que ser planejado, organizado. Já estamos organizando a Febratex desse ano, né? Para ver o que a gente vai mostrar, tem que chamar os fornecedores, tem que reservar o hotel para essa galera toda e tal, e se deixar lá, não consegue, né? Só, estou aqui, venham, não é assim que funciona, né? Então é bastante trabalho. Legal. Que legal. E além do Brasil, tem venda para fora do Brasil, a Silmac? Então, nós vendemos máquinas para o Paraguai, isso é comum até, né? Não significa... Não deveria ser o contrário? Termos de... não. Por conta de tributação poderia ser, né? Como é que é? Mito ou verdade? Mas legalmente não. Legalmente não, né? O que acontece? Empresas que têm sua sede aqui no Brasil e que têm filiais no Paraguai, né? Existe um acordo Mercosul, né? Então, esses países do Mercosul... aqui do Brasil, exportando para qualquer país desse, você não paga os tributos federais. Né? Então, obviamente, se você não paga esses tributos, você dá isso de desconto para o cliente. E você faz uma exportação. E o negócio fica interessante. Então, é muito comum a gente exportar para o Paraguai, assim como já exportou para Equador, Peru, né? E por que exportou para aquele lado lá? Porque a gente constantemente está trabalhando em automações. Né? Por que automações? O nosso ramo têxtil, confecção, ele tá passando por um período muito difícil, que é a falta de mão de obra, né? Talvez não seja privilégio só do mercado de confecção, eu acredito que isso é no geral, mas é muito forte na confecção, porque a juventude hoje não quer mais sentar atrás de uma máquina de costura e costurar 8 horas ali, cara, é penoso, né? Então, está se acabando uma geração de costureiras. E o que nós, como distribuidores de máquina, precisamos fazer, né? Nós precisamos automatizar os processos, né? Certo. Assim como também os nossos clientes têm que pensar nisso, né? Eles têm que querer, né? Então, o empresário que quer se manter hoje vivo na confecção, ele tem que pensar, poxa, o que é uma operação, digamos, que eu faço muito repetidamente? Como é que eu posso, né, automatizar isso? Então, está uma crescente muito grande de máquinas com, digamos, costuras programadas. Mais funções do que existiam. Isso, você prepara essa máquina e ela faz aquilo que uma operadora faria com a mão. Certo. Isso, graças à tecnologia hoje, é possível, né? É claro que tem que ter técnicos pensando em como fazer as ferramentas que vão ser instaladas naquela máquina para isso fazer. Certo. E a gente tem expertise nisso, né? A gente tem profissionais de excelente qualidade e gabarito que fazem isso acontecer, né? Sem eles, nada disso seria possível, né? Então, mais uma vez, não adianta só você ser um bom gestor, uma boa equipe, mas você tem que ter uma equipe, né? Vamos agradecer a equipe. Parabéns à equipe. Exatamente, e agradecer sempre, né? Sempre. Hoje você tem que não só agradecer, você tem que fazer um trabalho dentro da empresa para manter essa equipe. Esse é um desafio, não só nosso, é um desafio de todos, né? De todos. E aí você fazendo essas automações na máquina, você troca uma costureira por operadores. Porque uma coisa é você treinar um operador,
ele abastecer a máquina. Outra coisa é você treinar uma costureira. Verdade. Né? É muito mais difícil, leva muito mais tempo, né? Leva muito mais tempo. Então, esse é o foco. Né? E a gente tem que trabalhar nisso cada vez mais forte. Por conta disso, a gente viaja muito também até para buscar lá de fora o que tem de novidade, né? E ver o que realmente se combina com o mercado, né? Porque aqui, o que funciona aqui, talvez, ou o que funciona lá fora, talvez aqui não funciona, porque lá fora existem lotes de produção muito grandes, né? Vocês que trabalham na área têxtil sabem muito bem disso, né? São lotes de 5.000, 10.000, 20.000 peças iguais. E aí sim, aí você consegue uma produtividade maior porque existe uma repetitividade, né? Aqui no Brasil são lotes menores, né? Cada vez menores, né? A tendência é essa, mais exclusividade de peças, né? E aí os lotes sendo menores, muita troca, muito setup de máquina. Muito setup, exatamente. Então você tem que realmente, isso vale aí, puxão de orelha, ou chamada de atenção para os clientes, eles realmente têm que pensar nisso. Né? Porque senão... Mas quem se destaca é quem vai conseguir fazer essa troca cada vez mais rápida. Porque Exatamente. cada vez os artigos cada vez terão menos quantidade. Quer dizer, não que seja uma regra, mas é uma tendência. Né? É uma tendência de que... Eu lembro quando eu comecei no têxtil, tinha aqueles lotes de 50.000 peças da Hering, toda com o peixinho bordado aqui assim. E aí daqui a pouco vinha um novo lote. Mais 50.000 peças do mesmo peixinho, daqui a pouco vinha um novo lote, a mesma peça. Então, tipo assim, se passava-se anos produzindo o mesmo material. Hoje não, hoje uma coleção, ela dura ali o seu período, o seu ciclo, fecha, já tem nova coleção. Então o cara tem que ter 200 modelos, vai fazer 300 pecinhas de cada modelo. E para costurar tudo isso, quantas trocas vai dar, né? Pois é. Exatamente. É verdade. Eu acho que já falasse muita coisa disso aqui, que a gente já pegou. Mas tem mais algum diferencial da Silmac que tu gostaria de contar? Tu já falou vários, né? A gente já identificou e já viu que a Silmac se diferencia em muita coisa. Mas tem mais algum diferencial, assim, que tu gostaria de contar para nós da Silmac? Assim, é uma empresa que o cliente pode confiar. Né? Ele não vai ficar abandonado com assistência técnica, né? Ou com algum problema, isso é fato. Eu sempre digo aos meus clientes, eu durmo muito tranquilo com relação a isso, né? Então é verdade. É verdade. É uma empresa, é uma empresa que, cara, ela tem o crescimento no sangue. Show. Né? A gente sempre está em busca de coisas novas, novos mercados, novos equipamentos. Né? A gente não quer ficar para trás. O que tu tem de novos equipamentos aí para abrir para nós? Cara, assim, vou aproveitar agora esse momento tão importante, né? Podcast aqui, né? Casal Têxtil, para até convidar você, cliente que está assistindo aí a gente. Entre o dia 19 e dia 22 a gente vai estar abrindo nossa casa para o tradicional Open House. Né? Olha! É uma oportunidade para quem quer conhecer a Silmac melhor, né? E para quem quer ver o que a gente traz novidade para 2024, vai ter muita coisa mesmo. Não só na questão de equipamentos, mas também na questão de bases para estamparia. A gente está trazendo coisa nova também. É um produto que ainda é novidade, lá fora está fazendo bastante sucesso, aqui no Brasil não. Né? Então é bem Quais interessante. são os dias, Ricardo? Repetindo, dia 19 de fevereiro ao dia 22. Serão 4 dias. Que legal. Perfeito. Todo mundo está convidado, independente de que setor trabalha, se é do têxtil ou não. Né? É uma maneira de conhecer a Silmac, conhecer nosso trabalho, conhecer a equipe. É bem bacana. A gente fica muito orgulhoso quando recebe uma visita, né, de pessoas que nunca conheceram e tal. E a nossa estrutura ela é bem bacana, né? A gente cuida para que a gente sempre tenha uma empresa limpa, organizada e tal, né? E, cara, para nós sempre é muito bom, né? O que mais a Silmac tem de diferencial? Bom, eu posso citar, por exemplo, nós temos uma filial em Maringá, né? Que é basicamente um centro de distribuição, mas agora, com a vinda da marca de agulha Grossbecker, né? Nós somos agora nomeados distribuidores também da agulha Grossbecker, que é a maior fabricante de agulhas do mundo, né? E a gente está transformando então a loja de Maringá em loja mesmo, não um CD, está transformando em loja. Novidade. São Paulo a gente já tem uma filial bem bacana lá, né? Porque São Paulo é um mercado bem forte para nós. Sim. E nós temos uma filial em Recife também, né? Mas
propriamente para dar velocidade de entrega nas máquinas naquela região. Né? A região Nordeste é uma região muito forte, contribui muito para o nosso faturamento, né? Então isso também é um diferencial. Mas acima de tudo, eu acho que a seriedade com que a gente trata os clientes, né? A ideia de ainda continuar trazendo máquinas boas que durem, né? É necessário fazer esse trabalho. É muito mais difícil, é muito mais fácil vender preço, muito mais fácil vender preço. Mas a gente quer continuar vendendo tecnologia porque alguém tem que fazer esse papel aqui e a gente gosta de fazer isso, né? Claro que para isso você tem que ter uma equipe técnica muito boa para te auxiliar, né? Porque requer, né? E a gente é muito grato por ter essa equipe, né? Constantemente treinando. E nosso desafio é deixar esse pessoal sempre contente, trabalhando, né? Com alegria e tal, sair de casa, fazer aquilo que gosta, né? Então esse é outro desafio, né? Então basicamente eu acho que a Silmac se diferencia nesse sentido, tá? Do que ela vende, do que ela faz e como ela faz. Tá? Eu sinto nas tuas palavras muita segurança. É mesmo. Né? Do que é mesmo. E nessa trajetória que a gente pode ver que a Silmac, né, fez acontecer nesse período todo, a gente pode ver que isso só se confirma, né? Porque é uma marca que foi sempre em frente, né? E o Silvio está de parabéns, a equipe dele está de parabéns, né? E vamos lá, Ricardo. Qual que é a tua mensagem para as novas gerações, o pessoal que está entrando aí no mercado? Vamos lá, aquela mensagem assim para arregaçar. Lembrando da época que tu mudou de rumo, que tu foi empreender, o que tu consegue falar? O que tu gostaria de falar para eles hoje? Cara, para essa juventude nova que está vindo aí, eu diria o seguinte: resiliência, paciência, vontade e energia. Né? E de novo, né? Faça o que te pedem, mas faça, entregue melhor e mais do que te pedem, né? Procure, né? E obviamente nada disso acontece sem estudo, né? E experiência, né? Infelizmente ou felizmente você precisa de experiência, então tenha um pouco de paciência, né? Para adquirir essa experiência, né? É basicamente isso o recado que eu tenho para essa juventude nova, né? Isso. Porque me preocupa esse povo aí, eles têm muita informação boa na mão. Muita, né? Muita. Mas ao mesmo tempo tem muita informação ruim também no meio aleatória disso. Então, saber, né? Separar essas notícias boas e ruins, né? É um desafio, né? Desafio até para os próprios pais, né? Claro, para toda a sociedade, né? Que imagino que todo mundo tem esse pensamento de querer que todo mundo siga em frente, cada vez melhor, né? Mas a gente às vezes nota que, eu vou dar o recado então para aquele mais jovem que está começando, né? Ou então ver um do lado e a gente tem vontade de falar, né? Sim. Não ficar quieto assim, não, eu vou falar para ele, porque eu já tenho a experiência que eu passei, né? As coisas que eu passei, eu não vou ficar quieto, eu vou falar um pouco, né? Isso é importante. A gente falou aqui sobre... Desculpa te interromper. Não, imagina. A gente falou antes aqui em empreendedorismo e tal, e até é difícil, por exemplo, você encontrar hoje um profissional que trabalha 35, 36 anos numa mesma empresa como eu, né? Verdade. Sim. Mas chegou um determinado momento na vida que eu tive a oportunidade de ser um investidor também, empreendedor, né? Até hoje, né? Isso aconteceu lá por volta de 1992, quando o meu irmão, então dono de uma empresa metalúrgica, né? Chegou um momento que, por uma decisão, por vários motivos, teve que encerrar com o sócio dele e tal. Então ele nos deu a oportunidade para os 3 irmãos de fazer parte de uma empresa metalúrgica Sumer, né? E agradeço o Lothar aí por ter dado essa oportunidade para nós na época. E hoje nós 4 irmãos somos sócios. Olha, né? Que legal. Claro, com uma pequena participação, porque o Lothar é majoritário, né? A Sumer e tal, a empresa está muito bem, graças a Deus. Emprega em mais de 70 pessoas, minha esposa trabalha lá, meu filho também iniciou lá, então a gente é muito grato também por essa oportunidade, né? Mas não é o meu foco, né? Apenas atua em outras coisas também. Sim. Tem outros olhares, outros comprometimentos. Mas é assim que a roda gira, né? Exatamente. E aí, recados finais.
Onde é que a gente encontra? Quer passar o Instagram do Ricardo Fischer para quem quiser conversar? Meu Instagram é Silmac. Ricardo Fischer 33. Aham, legal. É a idade traz? E eu gostaria muito que o pessoal, né, visitasse o YouTube também, né, da Silmac, que é Silmac Legal. SA. Legal. Lá tem muita novidade, tem muito O canal vídeo. no YouTube. Canal do YouTube. Canal no YouTube. Sigam o canal do YouTube. Nós vamos escrever aqui embaixo também o canal do YouTube. Então, bastante novidade. Silmac. Lá tem muitas automações, muitos vídeos bacanas e tal, né? Legal. E aproveitar de novo, reforçar o convite para o nosso Open House. Isso. Né, em fevereiro, dia 19 a dia 22. Vai ter muita novidade, muita máquina nova, muitos processos novos, então... Que legal. Muito legal. Show. A gente, no dia da gente... A gente vai lá, né? Com visitar certeza a gente Silmac, porque agora eu fiquei super curiosa. Vamos avisar o pessoal daí também. A né? gente avisa o pessoal também, Isso lá aí. na semana. Muito obrigado. Ricardo, que papo fantástico. Muito obrigada pela confiança, pelo teu tempo, confiança de contar a tua história, né? Porque nós adoramos histórias. Né? E muito obrigado por isso. E obrigada, ouvinte. Jason, quer Pois é. agradecer também? Quero dar os parabéns pro Ricardo. Então. Parabéns. Não é qualquer um que pode ficar tanto tempo numa mesma empresa, sempre evoluindo e sempre podendo contribuir para o crescimento da empresa, né? Que isso que é o verdade. importante, né? Porque a organização tem que estar bem para quem colabora estar bem também, né? Então, parabéns e continue firme e forte e vamos para frente. Muito obrigado, ouvintes. Muito obrigado, Juliana, Obrigada, queridona. Gerson. Vai ser um Bom grande ano. retorno. Bom retorno. Bom ano a todos. E é isso aí. Até o Siga, próximo curte, episódio. compartilha e ativa o sininho. Beijos. Beijo, até mais. Que legal.